Particularmente, eu creio abrir uma perspectiva de visão da vida que é proporcionada pela teosofia ou sabedoria divina, que surge do estudo comparado de religião, filosofia e ciência. Particularmente, quando nós vemos que todos esses campos são capazes de convergir em alguns pontos essenciais, então esses campos do conhecimento devem trazer para nós uma visão extraordinária quando nós conseguimos vislumbrar o seu ponto comum. Eu acho, nesse sentido, embora um pouco trágico, porém um fato real, que a contradição humana, que é o tema da nossa palestra, em primeiro lugar, é um indicativo da necessidade do homem conhecer a si mesmo. Eu não estou aqui, como alguns nihilistas, a desenvolver as contradições e as mazelas e misérias da condição humana só para dizer que não há solução para o problema. Antes, pelo contrário, a segunda parte do nosso título, A Senda para a Libertação, sugere que a teosofia propõe um caminho, a partir do autoconhecimento, de libertação progressiva da consciência dos problemas que, eventualmente, ela cria para si mesma, na medida em que não compreende a si própria. Então, o autoconhecimento é a pedra fundamental sobre a qual todo o processo de transformação e libertação é erigido. E quando nós falamos em contradição, talvez alguns aspectos numéricos possam nos ajudar a pretender vislumbrar a dimensão do problema. Nós temos as mais diversas religiões do mundo a pregar a paz e a fraternidade entre os homens. A ideia da fraternidade frequentemente está ligada também à ideia de que somos todos filhos de uma mesma divindade e, portanto, irmãos. Isso é comum nas mais diversas religiões. Mas as pessoas matam em nome de Deus, as diferenças religiosas têm sido causa de guerra no mundo, e isso é, no mínimo, profundamente contraditório. Nós gastamos hoje no mundo $1 milhão por minuto em armas, que não costumam ser usadas exatamente em tiro ao prato, em parque de diversões. Nós sabemos para que uma arma é feita. Houve uma época que a Rede Globo fez uma pesquisa do Rio contra o crime, eu acho que isso tem mais de 10 anos, passava-se assim o microfone pelas ruas no Rio de Janeiro e as pessoas davam suas opiniões e, na maior parte dos casos, a opinião é que tinha que aumentar o armamento. Eu suponho que, passados esses 10 ou 15 anos, fizéssemos hoje a mesma pesquisa, talvez as pessoas já estivessem notando do absurdo que é querer resolver a violência apenas aumentando o armamento, porque lá no Rio já se morre de bala perdida, quase tanto quanto de bala acertada. Mas nós temos armamento atômico em submarinos, que são difíceis de ser localizados e por isso são considerados armas muito mais, vamos dizer, estrategicamente poderosas. O armamento que nós temos é capaz de, hoje no mundo, destruir 200 vezes o planeta. Uma vez seria, de um ponto de vista econômico, suficiente. A tal ponto que, quando questionado Albert Einstein sobre a Terceira Guerra Mundial, ele respondeu que sobre a terceira não sabia, mas a quarta, se houvesse, seria com lança, tacape e arco e flecha.
Ou seja, o que sobrasse de uma guerra nuclear seria a decadência completa e o retorno ao estágio primitivo da civilização, se sobrar alguma coisa. Então, se vocês pensarem que para cada criança que morre de fome, segundo a Unesco, por problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento, o que é uma maneira mais elegante ou eufemística de falar da fome. Para cada criança que morre de fome, $1 milhão por minuto vai dar $36 mil por criança. Vocês fazem as contas, dá $1.440 mil por dia, aí vocês dividem por 40 mil e vocês vão ter esse resultado de $36 mil por criança. É evidente que a criança não precisava morrer de fome. Isso dá o que hoje? Pelo menos uns R$70 mil. A criança comprava um apartamento, vivia do arrendamento, estava com a vida ganha. Pelo menos com certeza não morreria de fome. Poderia pagar a saúde, a educação. A nossa funcionária lá em casa precisou ir ao SUS fazer um exame de sangue, porque havia preocupação que ela estivesse anêmica. Ela não se alimenta muito bem, enfim, não gosta disso, não gosta daquilo. Mas tivemos que levá-la numa clínica particular. Eu não vou contar toda a história, porque seria demasiado cansativo. Ela foi para um posto de saúde, mandaram para um hospital, do hospital mandaram de volta para o pronto de saúde, aí não tinha aberto o prontuário, aí não sei o que, passa dia, entra dia. Quer dizer, se a pessoa realmente precisar disso, ela está morta. E por ironia, o nosso presidente, ao visitar o sul do Brasil, teve a coragem de declarar que a saúde no Brasil estava à beira da perfeição. Meus queridos, os fatos estão a demonstrar que o mundo não precisava ser como ele é, e que foram os seres humanos que, na sua imensa contradição, criaram o mundo como ele está. Eu nem estou entrando nas drogas, nem estou entrando no dinheiro que vai para a criminalidade, para a prostituição, etc., porque esse é ilegal. Mas a venda de armas é considerada legal. O Brasil já é o 8º maior exportador de armas do mundo e é considerado um país pacífico. Depois as pessoas chegam, às vezes, a crer que Deus não existe, porque o mundo está de um jeito tal que algumas pessoas perguntam como que ele não faz nada. Mas, meus queridos, um dos ensinamentos mais fundamentais da teosofia é que o homem tem que arcar com as consequências do que ele mesmo faz. E esse mundo do qual nós estamos falando foi criado pelos seres humanos. Diz a antiga tradição que nos foi dado um poder criador pela divindade e a liberdade para usar esse poder. Porque também dar o poder sem dar a liberdade não faria sentido. Seria o mesmo que não dar. Agora, do exercício desse poder criador que está basicamente em nossa mente, o poder da criatividade, mas que se expressa na emoção e na ação humana, é que se criou este mundo extremamente contraditório ao nosso redor. Então, a culpa não seria da divindade, pelo contrário, as diversas tradições falam que o contraponto seria uma lei de causa e efeito, que se por um lado o homem ganha o poder criador, por outro lado ele terá que arcar com as consequências do que ele vier a criar com esse poder. E é nesse sentido que dizia Platão, a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. Então isto já virá como uma das leis universais, a lei de ação e reação. O que a teosofia pode então fazer pelo homem, eu creio, é diminuir o seu sofrimento por uma compreensão crescente do objetivo da vida, que está diretamente ligada a esse processo evolutivo, trazendo a nós a responsabilidade pelos nossos atos e pelo destino que nós estamos construindo para nós mesmos. A contradição humana, porém, ela nos dá um instrumento
se eu posso dizer assim, para medir o grau de sofrimento que nós, desnecessária ou às vezes até ilusoriamente, porque há sofrimentos psicológicos que são criados por absoluta ignorância do funcionamento da própria mente. Então, nós podemos demonstrar que a fome que há no mundo é desnecessariamente criada pelo ser humano. Nós podemos demonstrar pelos números simples que nós acabamos de usar e poderíamos mostrar talvez muitas outras coisas nesse sentido numérico e estatístico, mas eu temo que não chegaríamos ao tempo de finalizar a palestra tocando, de fato, os pontos essenciais. Eu deixo a reflexão de vocês, a ideia de que a esquerda e a direita empilhou bombas reciprocamente durante todo o século XX, praticamente, e já que não queriam usar as bombas nucleares, porque sabiam da destruição massiva que viria, então começou-se a empilhar bombas para amedrontar o adversário. E o resultado disso é que nós temos hoje armamento para destruir o mundo 200 vezes. Isso não é suficientemente contraditório para nós percebermos que é o ser humano que cria tudo isso. Existe um ponto positivo na tensão que existe entre os países. Em 1993 ocorreu um fato histórico sem precedentes. Ao nascer a União Europeia, pela primeira vez, inicialmente, se eu não me engano, 12 países, e agora já um número bem maior, resolveram se unir. E hoje nós não temos mais como imaginar a guerra da Inglaterra contra a França, a guerra dos 100 anos, a guerra dos alemães contra os ingleses ou contra os franceses. Todo o tema de séculos que nós estudamos em história nos colégios passou a ser uma figura retórica do passado, porque houve um acordo, talvez até pressionado por motivos econômicos. Eu não estou entrando na questão última das causas, mas de alguma forma percebeu-se a importância da União Europeia. E por que não da União Planetária? Por que não acabar com todas as guerras se apenas houvesse uma compreensão do desperdício e das condições pesadas de vida que nós criamos, da fome, da miséria, da falta de dinheiro para a saúde e para a educação, que é toda posta em armamento, e não se resolve o problema da criminalidade aumentando o armamento. É preciso dar educação e saúde às pessoas para que a qualidade de vida melhore e as pessoas não busquem nas drogas ou sei lá onde compensações por uma vida miserável, favelada. Coisas que nós podemos ver e que algumas pessoas parece que não querem ver.